Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. A meu lado, solítono, mas Nestor Rain. E aguardando quem? Governador Germano Rigoto. Não está solito, quem Mas está com os amigos e com os telespectadores. Rigoto, normalmente 4h30 ele está sentado aqui, guardando o lugar dele. Faz o treinamento já. Claro. Maria João Raup, da nossa TAP, tudo bem, Maria João? Tudo ótimo. Fazia muito tempo que tu não vinhas ao programa, né? Fazia, mas eu estava de férias. Estava fazendo uma turnê por... Eu estava de férias. Fazendo uma turnê? Fui matar um pouquinho a saudade do queijo, do vinho, do pão. Português, óbvio. Como bom português. Você natural de onde em Portugal? Eu nasci em Aveiro. No Aveiro? No Aveiro. Olha exatamente, só. A Veneza portuguesa. Agora tem um camarada do teu lado, o doutor Ricardo Alfonsin, que ele agora só quer toscana. Também tem bom gosto, não vamos dizer que não é bom. Pode parar em Portugal depois vai Pois é, claro, né? ainda mais com o voo saindo daqui, vai a Portugal, passa uns dias em Lisboa. A Toscana, ela é tão romântica assim como dizem, o doutor Alfonsin? A Toscana é um lugar especial. Toscana dos filhos. Porque eu acho assim, inclusive, porque os italianos, conforme a região, são muito diferentes uns dos outros, né? Os do Sul são muito mais agressivos, aquela coisa que a gente vê falar, que gesticula e briga. Os do Sul, por que será? E o pessoal da Toscana é tranquilo, é completamente diferente. É slow, é uma vida... São muito tranquilos, têm uma vida... como disse o Nestor Slow, eles vivem a vida deles ali, uma qualidade de vida muito boa, né? Tem o Firenze, né, como referência, sua capital, e uma disputa grande com Pisa, qual é que é isso e aquilo, mas é um lugar, né, com toda aquela... O Chianti, a região do Chianti, que é um espetáculo, né, então, turisticamente é maravilhoso. Agora, normalmente as pessoas gostam dos livros do Mia Couto, do Lobo Antunes, do Saramago. O escritor que eu mais gosto de Portugal é o Miguel de Sousa Tavares, que escreveu o Equador, que escreveu Rio das Flores, e ele escreveu um livro de crônicas sobre as viagens dele para fora de Portugal e as viagens dentro de Portugal. E sobre os amigos dele, porque ele primeiro foi advogado. Depois foi jornalista, e ele correu ralis, etc. E ele disse que ele não continua advogado, porque para ser advogado precisa ter uma estúpida inteligência. Ele diz que ele só tem uma inteligência estúpida. Mas os livros de crônica dele sobre viagens, ele cozinha, ele é um jeito cheio de predicados. Ele é sensacional. Mas os livros deles, as crônicas dele são espetaculares. Os livros de crônicas dele não foram lançados no Brasil, mas em Portugal. Mas tem um livro sobre Portugal, Viagens, que é do Saramago. Tem o do Saramago. Viagem a Portugal. Imperdível. E agora, com imagens, né? Eu tenho essa edição, exatamente. Enquanto aquece para entrar no programa o governador Germano Rigoto, nós vamos falar sempre. Nós vamos aqui no Papo Debates ao momento do engenheiro pelo nosso Senge. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Vocacionado historicamente para inovação e pluralidade, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, o Senge, atua com vigor desde sua fundação em 42. Sempre na defesa e valorização dos profissionais representados. Pioneiro na qualificação profissional e na modernização dos serviços e benefícios que oferece aos seus associados. O Senge contribuiu, através do conhecimento, para formar técnicos e os seus integrantes nas grandes discussões e nos projetos de desenvolvimento econômico e social. Isento de qualquer influência política e partidária, oferecendo com modernas técnicas de gestão, o Senge projeta-se para o futuro como uma opção de valor aos milhares de associados e de suas famílias, contribuindo na construção de uma sociedade mais justa para todos os brasileiros. Acesse o portal Senge e saiba mais. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Governador Rigoto. Tudo bem? Tudo bem, governador? Peguei um trânsito terrível. Olha, eu já vi Porto Alegre com um trânsito complicado, mas hoje tá demais, viu? Desde manhã. Estamos estranhando, porque o Nestor se apossou do seu lugar cativo. Mas aqui. o Nestor pode se apossar sempre. Pode, não tem problema nenhum.
Quero ver se me inspiro nessa cadeira sagrada. E tenho lives de inteligência como as que Vossa Excelência tem a todo momento. Eu quero ter alguns momentos. Temos demissão no Planalto Central? Não, no Planalto, não, no STF. Sim, no Planalto Central. No Planalto, mas diretamente. Não, o que houve foi o assessor do ministro Teori, o Dr. Manuel Volkmer Castilho, que é uma pessoa fantástica, um homem preparadíssimo. Foi vice-presidente do nosso Tribunal Regional Federal, se aposentou muito cedo e a esposa dele é a segunda do Janot, subprocuradora-geral da República, é a segunda do Janot. E ontem surgiu a notícia que ele tinha assinado o manifesto em favor do Lula pelo ingresso daquele processo na ONU contra o Moro. Perseguição política. E aí o próprio doutor Manuel Volkmer Castilhos, de iniciativa própria fica ruim, né? Pediu demissão em função do constrangimento criado por essa assinatura. Uma coisa, né? Ele é uma pessoa discreta, sempre foi. Sim, mas não é ético mesmo assinar. Na posição que ele está, não poderia ter assinado. Poderia ter assinado. Não tira o direito ele assinar. Ele assinou e pediu demissão. Com correção. Né? Pois é. Então foi a surpresa do dia essa demissão do doutor. Mas o que leva uma pessoa a corroborar com o Lula, depois de tudo que nós sabemos e de tudo que já foi investigado e de tudo, embora ele não tenha sido julgado e já indiciado até, né? Por que uma pessoa dessa formação, dessa envergadura, pode estar ao lado de Lula no momento desse? É muito estranho, né? É muito estranho, porque... E principalmente pela posição que ele ocupava. Eu acho que foi de um amadorismo, né? Por mais que ele tivesse uma posição favorável, ele não poderia ter comprometido até o ministro, né? Que é um amigo dele daqui do tribunal, ainda foram colegas aqui no tribunal. Brigam as ideias, mas não brigam os homens. Né? Não vou fazer juízo de valor sobre a pessoa. Isso, claro. Que é um setor. Mas realmente, porque a extensão dessa assinatura coloca em xeque a lisura da magistratura brasileira. Por que a magistratura brasileira? Porque o juiz Moro é apoiado pelas ações dos juízes federais, pela magistratura em geral. Então, quando ele corrobora que o Lula vá à ONU e põe em xeque que o Moro está perseguindo o ex-presidente, ele está, de certa forma, trazendo desdouro para a figura do judiciário brasileiro. Então, essa é a gravidade da extensão de firmar uma assinatura no documento desse Jair. Foi surpreendente. Mas acontece. Todos nós, em algum momento, fazemos coisas que não deveríamos. A vida é assim mesmo. Vamos em frente. O professor Militão, prezado Paulo Sérgio, quero me adiantar aos assuntos do teu programa de hoje e dos categorizados, convidados, como estou vendo, e saber o que acha da ideia do Ministério Público Federal investigar a relação promíscua entre a CEF, o INGEA, empresa gestora de ativos, e a PAO, Crédito Imobiliário, que estão cobrando indevidamente dos mutuários do sistema financeiro, BNH, do passado, fictícios saldos devedores remanescentes de contratos de financiamentos habitacionais e quem já pagou o empréstimo há mais de 20 anos, portanto prescrito. Estão leiloando imóveis sem notificação dos mutuários. Isto é indevido e não tem respaldo da Justiça Federal. Quem sabe a Polícia Federal pode investigar uma situação como esta. Eu acho que mais que a Polícia Federal, o Ministério Público, né? Se é tão claro isto, que está havendo um abuso e tal, não precisa uma investigação da Polícia Federal. Eu acredito que tem uma questão de interpretação do próprio jurídico, começando pela Caixa Econômica Federal, que o Ministério Público pode mostrar que realmente a interpretação é totalmente equivocada, toda errada, aí prejudicando os mutuários. É difícil de opinar sobre uma coisa que a gente não se sabe, eu não conheço. Agora, já ocorreu foi o ano passado, no anterior ainda, a Caixa Econômica encerrou centenas de milhares de contas de poupança sem avisar os mutuários. Colocou aqueles valores, foi uma coisa assim de 5 bilhões, é um montante expressivo, colocou no balanço como resultado essa apropriação dessas contas para dentro do caixa da Caixa Federal. Isso é objeto de ação na Justiça Federal aqui de Porto Alegre e ação
Tem o Banco Central já fez perícia sobre isso, já condenou esse procedimento, né, que essas contas foram todas apropriadas, eram contas que estavam sem movimentação há algum tempo, eles entenderam, então fizeram um edital comunicando por via imprensa de que essas contas seriam encerradas se não fosse movimentada, não intimou as pessoas e se apropriou do dinheiro e colocou no balanço. Houve alguma coisa com o juiz Moro, hein? Está perguntando Leonardo de Caxias aqui. Fiquei sabendo que o juiz Moro fez alguma coisa, eu não sei, alguma notícia aí, não? Não conheço. Então o Leonardo pode esclarecer mais aí, porque nós não sabemos também, Leonardo. Bom, está chegando aí os Jogos Olímpicos, né? A Olimpíada 2016. Começou bem, viu? Começou bem. Brasil, futebol. Mas não é só futebol. Mas não é só os 3-0 Porque o futebol é uma coisa meio à parte, né? Mas não é os 3-0. Eu acho que mais do que os 3-0. Mas não foi novidade. Numa seleção que tem tradição no futebol feminino, que é a China, mas mais os 35 mil, né, assistentes no Engenhão, os 30 mil que assistiram o jogo que não tinha nada a ver com o Brasil no Itaquerão. Tá? Quer dizer, parece que de 25 a 30 mil no Itaquerão. Então, este número de pessoas que assistiram esses jogos já mostra que a Olimpíada começou realmente muito bem. Então, é aquela história, né? A gente já discutiu tanto aqui no programa que não era hora de ter Olimpíada no Brasil, que realmente não era o momento para a gente ter esses Jogos Olímpicos, mas agora que eles estão aí, tem que torcer que dê certo. Agora que dê certo. Para o Brasil é importante que não era para ser, mas agora não era para ser, mas agora que veio tem que torcer que dê certo. E começou bem, hoje começou bem. Vamos ver amanhã. Eu estou muito curioso de ver essa cerimônia de abertura, também. Viu? Porque eu tenho muito medo dessa cerimônia de abertura. Quem acende a chama olímpica? Quem acende? Quem acende, não, ela já está acesa, né? Quem faz simboliza aquele momento. Pelé não é mais, né? Dentro do Maracanã. Não é o Pelé? Já é definitivo, não, porque Pelé ele tinha problemas de contrato. Tinha um problema de contrato Isso, dele com uma empresa e que ele não estaria aqui amanhã, mas não sei como se desdobrou isso durante o dia. Mas se ele estiver aqui, será o Pelé. Ou então estão fazendo uma mise-en-scène. Que é no esporte disparado, embora não tenha nenhuma participação em Olimpíada, né? Hã? Embora não tenha nenhuma participação. Não, mas não é esse o caso, é a figura não mais... Não é um atleta olímpico. Mas aquele é o atleta do milênio. E pode ser o Grael, se não for o Pelé, né? Porque o Grael, em termos de medalhas, tem maior número de medalhas. Então, se não for o Pelé, eu acho que a tendência é ser o Grael. Tá? E eu acho que na questão de levar a bandeira, ficou muito bem. Quem vai portar a bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, essa menina lá do Nordeste, do pentatlo, né? Mas eu sentia o Serginho, né? Eu acho que o Serginho é a última Olimpíada dele. Esse cara é um guerreiro, impressionante de onde ele surgiu, como ele cresceu, que ele é o sujeito que empurrou a seleção de vôlei aí em grandes vitórias, e nas Olimpíadas anteriores também. Eu torcia para o Serginho, viu? Mas acho que ficou bem. Uma história fantástica dele, é uma história bonita. Já assisti aí um documentário. É uma curiosidade muito grande quanto ao número de medalhas que o Brasil pode conquistar nessa Olimpíada, né? Porque nós, ao longo do tempo, não fazemos uma figuração razoável em Olimpíadas. Mas não tem como fazer se a gente não investe em esporte. Esse é o problema. Inclusive, em relação à tocha, eu até espero que não seja o Pelé, embora ele tenha, mas assim, eu acho que ele recebeu, durante a vida profissional dele no esporte, as homenagens que ele tinha que receber. Todas. Eu acho que seria uma oportunidade de dar uma chance a quem se esforça muito e faz muito pelo esporte e que talvez não tenha essa visibilidade e esta chance de reconhecimento que esse momento dá. Quer dizer, eu acho que a gente podia também aproveitar esse momento para fazer uma homenagem para esforçados esportistas que não têm essa visibilidade e esse apoio. Os Estados Unidos, por exemplo, pegou o Mohamed Ali, o Cassius Clay, que foi atleta olímpico, né? Ele disputou os Jogos Olímpicos pelos Estados Unidos e foi um impacto, né, a participação dele naquele momento. E para o Brasil, o maior impacto seria o Pelé, sem dúvida nenhuma, longe do Grael, longe do Grael. E tem uma novidade hoje, que o Comitê Olímpico Internacional definiu os esportes que não fazem parte ainda dos Jogos Olímpicos e que farão a partir do Japão. E entrou o Karatê, entrou, estranhamente, o surf era uma expectativa que o surf entrasse. Entrou o Karatê, entrou o surf, entrou skate e escalada.
skate e escalada. Tudo bem, eu acho que, sabe, havia reivindicações nessa direção, mas eu sinto muito que um esporte que tem gente praticando por esse mundo afora, que há tanto tempo se reivindica e é muito importante para o Brasil, porque todas as cidades, agora em Porto Alegre, deve ter essa noite alguns jogos de futebol de salão. E o futebol de salão ficou fora. E o meu pessoal lá de fora queria um jogo de bocha. Não houve maneira. Mas o futebol de salão, vocês concordam, né? Não, há muito tempo não tem explicação. Né? Reúne no mundo inteiro o campeonato mundial. Eu estou ativa, não também. Foi bom. Mas escalada também, convenhamos. Né? Escalada, convenhamos. Agora, sobre desempenho... Lá no condomínio, nosso condomínio, lá o Bagatini que temos gente treinada, o Bagatini está protestando que a bocha não está... Não está pleno. Mas é porque não é a modalidade olímpica, não está todo mundo treinando. Agora, Cuba, por exemplo, isso tem que se destacar e se elogiar. Os países têm as suas mazelas, têm as suas... Cuba se dedicou ao esporte e foi um grande competidor. Batia ali com os grandes países, com altíssimo E desempenho. uma ilheca, quantos habitantes aí? 4 milhões de habitantes? Mas todos os países comunistas tinham essa... Né? A Rússia mas sempre alguns teve. com ajuda química. Vamos lá. Exatamente. Com Bardal. Mas não era o caso de Cuba. Não é o caso eu de sei Cuba. que Eu quero dizer que a ajuda química da Rússia tem mais a ver com o momento atual, não com as medalhas que disputava a União Soviética Estados com Unidos. os Estados Unidos. Mas já havia episódios de doping naquela E a detecção era mais olha aqui, complicada. Naquela Claro, época, a União mas já Soviética havia. era uma potência em todos os Mas sentidos. o maior escândalo são os, não sei se dá para chamar de atleta, vamos chamar de atleta do golfe, senão quem joga golfe fica chateado. Foram debandando dos Jogos Olímpicos, porque todos se anabolizam. E no golfe não tem antidoping. E se viesse para o Brasil, não pegar. Então, o Zika, por causa do Zika, o Zika se afugentaram. No fundo, concomitante a isso, Mas tem que várias... vai se dopar para jogar golfe? Isso é que eu não sabia. Eu também não se sabia. anabolizam, me explicaram, é a questão da força. Da força no braço. Da força no braço. Essa Por é a isso. novidade. Não, Novidade. e dentro O disso também Tiger Woods houve uma lá em Orlando série tem um de... bracinho que é metade do mesmo do Alfonsinho. Estou falando em força, não é levantador Sim, de mas peso. um braço malhado é um braço com musculatura, com bíceps saliente. Eu fiquei olhando, viu, Paulo César? Tiger, que coisa Para aí. maravilhosa. Fiquei olhando o Não, Tiger. eu tô te olhando. Não tem porque bíceps avantajado. Tu ficou... Mas é uma recaída no exterior, Paulo César. No exterior pode, para com isso. Uma vez só que eu Como fui no lá. ar, assim? Uma viagem à prestação. Tu sai do armário aqui no programa? Mas que Não, tem, por né? favor. O que tem? Com respeito ao Lula, me falaram sobre ele corroborar com a ONU. Desculpe a minha ignorância, esse é um programa sempre que posso. Ele quer saber o que é isso. Na realidade, o Lula fez tanta força para colocar o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, né? Ele está recorrendo à ONU contra os crimes cometidos aqui no Brasil. O posição Lula está certo. Ele queria fazer parte da questão, ele está se socorrendo porque ele acha que a ONU pode socorrer. Não vi nenhuma contradição do Lula. A contradição do Mas Lula... tu achas que a ONU vai socorrer ele? Não. Quem é que tem, Não, mas já, mas não já, tem já. nenhuma. Não Nem tem vão nenhuma. dar bola. Manifestou que não Nem tem vão dar cabimento. Não, só estou dizendo que do ponto de vista... O que está dizendo não é... Aqui não tem nenhum nexo isso. Não tem peso específico para prosseguir uma ação. Mário da Luz de Camaquã, lá da tua terra. Tu era de Arambaré. Tu te exibe que é de Camaquã. Entre uma de coisa e Arambaré. outra. né? Nossa. Mário da Luz de Camaquã. A história da grande Arambaré. Queria fazer algumas perguntas. Por que não cobrar desses partidos que assaltaram a nação o dinheiro comprovadamente desviado, que beneficiou tantos na corrupção? Outra, por que não entregar à União o Magistério Público Federal? Porque a União o Magistério, ele botou Público Federal, não. Entregar à União o Magistério Gaúcho, porque o Estado está quebrado. Bom, primeiro, Governador, uma a palavra. primeira A União também está A quebrada? segunda pergunta, é difícil tu acreditar que a União vai assumir o magistério, não do Rio Grande do Sul, de qualquer estado da federação. Ah? Quer dizer, nós temos é que ter, não sei quem é que fez a pergunta, Paulo. Vamos ver aqui. O Mário de Camaquã, Mário da Luz de Camaquã. Mário, a União, na verdade, nós temos hoje um quadro que tu não sabe exatamente o que é função, atribuição, competência de um ente federativo. Hoje tu existe bater cabeça entre os 3 entes federativos, o dinheiro público passeia e tu não tens, na verdade, serviços públicos de qualidade. Então, isso tem a ver com essa federação distorcida que nós temos. Quem sabe um dia, Mário, a gente venha a ter
uma federação onde tu defina exatamente as atribuições, as competências e o que vai financiar essas atribuições e competências, que hoje tu não sabe. Tá? Hoje a União faz a mesma coisa que o Estado, que faz a mesma coisa que o município, e os três fazem mal. Quer dizer, os serviços públicos são de má qualidade. Então, não dá para a gente simplesmente dizer a União assume o magistério público estadual, tá? Porque o Estado está com essa dificuldade financeira que está vivendo. Na verdade, nós temos que discutir como que nós vamos chegar a uma federação totalmente diferente dessa, onde o dinheiro público não passeie como passeia, gerando corrupção, gerando fisiologismo, gerando clientelismo, e tu tenha mais clareza nas atribuições. Mas quem foi que aprovou essa centralização? Essa centralização ela vem de muito tempo. Se tu observar, foi o Parlamento brasileiro. Mas, Paulo, se tu lembrar a nossa história, se tu pega lá em 1824, a primeira Constituição, era uma Constituição totalmente centralizadora. Era a monarquia, a figura do imperador, o quarto poder, tudo girava em torno do imperador. Se tu pega a segunda Constituição, a de 1891, ela vai até 1930 com o poder do poder central, tá? Dos grandes latifundiários, dos grandes produtores e daquela chamada política café com leite, com uma centralização entre São Paulo e Minas. Aí 1930, tu tens um processo de descentralização. 37, o que aconteceu? Getúlio estabelece o Estado Novo. O que ocorre? Os estados não podiam nem utilizar seus símbolos e suas bandeiras, de 37 a 45. Chamada polaca. A polaca, exatamente, a Constituição de 37, que vai até 45. Então, nós temos uma história de centralização que levou a que, ao longo desses anos, nós chegássemos com o governo federal tendo 64% de tudo que se recolhe de tributos no Brasil fica na União. E depois ela passa para estados e municípios, e nesse passeio o dinheiro se perde na corrupção, no fisiologismo, no clientelismo, grande parte E nos desvios para estados. Tem estados que recebem muito mais que arrecada. Os do Nordeste, principalmente, tira o dinheiro do Sul para entregar para o Norte, para o Nordeste. É impressionante isso. Paulo, me socorre o Vilmar, que faltou o termo, né? A gente sabe que a chama está acesa. Ele diz, o Pelé deve acender a pira. É esse esclarecimento. A gente ficou, não, vai. Na realidade, acende a pira. Né? A tocha olímpica vai para que a pira seja acesa. Nossa Obrigado, presidente Dilma arrumou uma nova defensora do Senado, a senadora Cátia Abreu chegou com todo o gás lá para a defesa da sua amiga, doutor Nestor. Eu acho engraçado isso, sabe? Aqui no Rio Grande do Sul, o Paulo Sérgio testemunha disso, né? A Cátia Abreu vinha aqui, mas isso era uma festa. Alfonsinho, Paulo Sérgio. E eu digo, mas não é possível que só eu veja isso. Só eu veja isso. Houve uma época, eu fiquei sozinho na minha posição. É verdade. Fez o que tu quiser, tu queria que batesse, né? Nós somos bons anfitriões, ela chega no Rio Grande do Sul, tem que ser bem recebida, eleita presidente da Confederação Nacional de Agricultura do Brasil. Paulo Sérgio, se a Maria João for passar na rua, tiver uma posse d'água, tu tirar o teu casaco e botar para ela passar, está justificado. Mas uma pessoa, eu nunca fiz pra Cátia, mas uma pessoa, não, tu fez mais, que vocês, Cátia, era uma coisa... Hoje tu tá soltando franga, tu teve dois gestos aqui que... Aí é o seguinte, a mulher era senadora por um partido, presidente da Confederação da Agricultura. O que aconteceu? Imediatamente ela assumiu a Confederação da Nacional da Agricultura e ela ser senadora, todos os senadores não iam dar força para ela porque a incensariam politicamente. Então já foi um erro estratégico ser simultaneamente senador e, presidente da Confederação Nacional da Agricultura. E depois foi essa sanha por poder até ocorrer esse grande problema, que foi ela estar de costas para a vontade do setor que a elegeu e que redundou no seu... Na CNI não aconteceu a mesma coisa, relação... Não, mas... Sim, com o Armando Monteiro? Mesmíssima coisa. Aconteceu não só com o Armando Monteiro. Aconteceu, que eu acho, concordo plenamente com o Nestor. O sujeito simplesmente ele é presidente de uma entidade, uma grande entidade. Não pode misturar. Ele tem que analisar a vontade, uma vontade toda. Ele tem que ir lá, se ele vai para o Congresso Nacional ou vai para o Ministério, ele tem que estar totalmente afastado da entidade. Mas isto não foi só
no caso da agricultura. Isso, a Confederação Nacional da Indústria não foi só o Armando Monteiro também. Sim. Teve vários presidentes que Albano terminaram. Franco. Eu estou tentando lembrar o nome do presidente, até que eu convivi um tempo com ele em termos de Mas presidente. da onde era? De São Não, Paulo. mas de São Paulo? De São Paulo. Mas, de qualquer forma, o que tu vês é Foi senador também? Não, ele foi deputado federal. Foi deputado federal e foi presidente da CNI. Deputado federal e presidente da CNI. É só olhar aí, olha no Google. Mário Amato? Não foi. Presidentes da CNI. Mas eu concordo com o Nestor, não teria que se afastar totalmente. Mas é legal, não é ético. Não é ético. Não, legal, ninguém está discutindo. Não, legal. claro, Mas está discutindo a a ética do postura. processo. E ela volta para a CNA ou Não volta volta. para a CNA? Não Não, volta. eu acho que ela vai tentar voltar. Não volta. Ela já disse que não volta. Não, vai voltar. ela desmentiu aquela notícia sexta-feira. Ah, pá. Disse, Ela desmentiu? Eu não renunciei, estão dizendo que eu renunciei, eu não renunciei, ela tem vontade Seria de um voltar. gesto nobre dela, renunciar. Seria pelo seguinte, porque diferente do Albano Franco e da CNI, o que aconteceu com a Cátia? Quando acontecem essas assunções de líderes de setores classistas ao Senado, no primeiro momento as bases, uns gostam, mas ficam... Só que ela foi para o governo e se tornou a melhor amiga da presidente Dilma, com quem o setor rural não tinha uma conexão. E ela abandonou... Ela foi a conexão. Abandonou todo o setor para apoiar a presidente Dilma. Eu acho que ela tem o direito. Eu acho até nobre que a pessoa honre suas amizades, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas se houver incompatibilidade com o cargo que está exercendo, bom, eu vou seguir com o meu amigo, mas eu não posso ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu não posso, ao mesmo tempo, apoiar a presidente Dilma e liderar um setor que é unanimemente a favor do impedimento. Essas duas coisas ao mesmo tempo não... Com tantos atletas que se esforçam sem apoio, mas se tornam medalhistas, chamar o Pelé uma desfeita aos verdadeiros atletas olímpicos. Está dizendo aqui o Júlio de Gravataí. Achou o homem, não? Não, porque aqui os presidentes da CNI, de 68 para cá, né, não tem o Albano Franco, sim. E quais são os outros? Mário Amato, Fernando Luiz Gonçalves Bezerra, Armando Monteiro e Robson Braga de Andrade. O Bezerra não foi deputado? Fernando Bezerra foi. Foi deputado. Armando Monteiro também. Mas eu não estou falando do Fernando Bezerra, hein? Bom, vamos lá. Vamos agora às informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em foco. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo atividades técnicas de pessoas que não estão habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione Disque Segurança pelo número 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. E com os cartões Unicred, você leva o cooperativismo sempre com você e leva também todos os benefícios da bandeira Mastercard. Aceita em milhares de estabelecimentos no Brasil e no exterior. Com os cartões da Unicred, você ainda pode realizar saques, consultas de saldos nas unidades de negócios ou nos terminais da rede Banco 24 horas. Cartões Unicred, mais valor para você. E vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Cimento transparente que permite entrada de luz natural em ambientes fechados é a aposta de uma empresa de arquitetura italiana. O material de resina plástica consiste em um painel de cimento com vários pequenos orifícios que deixam passar a claridade, transformando as paredes em janelas gigantes. As aberturas têm entre 2 e 3 milímetros de largura e só podem ser percebidas por quem olha de perto, já que de longe o material parece concreto comum. E vamos agora ao quadro Saúde com a doutora Lídia Longinotti. Doutora Lídia. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre os sintomas do câncer coloretal. Quais os sintomas do câncer inicial?
O câncer coloretal inicial pode passar totalmente desapercebido. Quando os sintomas aparecem, eles podem variar dependendo do tamanho e da localização do tumor no intestino. Mudança de hábito intestinal, incluindo diarreia ou constipação, sangramento nas fezes, dores abdominais persistentes, sensação de que o intestino não se esvazia completamente, perda de peso inexplicável e anemia sem uma causa evidente em pessoas com mais de 50 anos, exigem uma pronta avaliação com o especialista. Boa noite. Doutora Lídia, que faz parte da equipe do Dr. Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Olha aqui, vocês estão tão bem, hein? Porque está dando um resultado muito positivo aqui na chegada de e-mails e WhatsApps. Tinha uma pergunta aqui para o governador que eu queria colocar, mas já entrando tantos aqui eu já me perdi. Posso perguntar para a Maria João Pode. Sobre viagens? Em relação a esses atentados, como ocorreram agora reiteradamente, aconteceu o primeiro, agora o segundo início na França, isso tem algum impacto do ponto de vista do ritmo das viagens? Isso causa algum algo de proporção? Sim, mas assim é muito estranho. Por exemplo, o primeiro atentado de Paris em novembro, ele impactou de uma forma muito contundente e houve digamos assim, houve um movimento muito grande para reescalonar, para reestruturar viagens que envolviam França e principalmente Paris. O segundo atentado de Nice, ele teve pouco impacto nesse sentido, porque Nice, nessa altura, é um destino bastante qualificado em termos de valores, então não é um tráfego normal, como, por exemplo, é Paris, que é o segundo fluxo natural mundial, e a questão da Turquia pegou também, porque é um aeroporto muito utilizado. A Turkish Airlines é uma grande companhia e voa praticamente por todo mundo. Então, nesse sentido, houve uma preocupação e o que se vê hoje é assim, as pessoas procurando destinos baseados nesse tipo de coisa. Uma coisa que não tem nada a ver, mas, por exemplo, ouvi um amigo meu que teve acesso a ingressos com Estados Unidos e Venezuela, uma das modalidades, ele não comprou, porque ele ficou com medo. Entendi. Em relação à questão segurança. Certo. Então, as pessoas têm essa preocupação. Não é só no turismo, é no geral. A gente que aqui no Brasil, que tem uma situação de exposição à violência um pouco mais drástica, talvez a gente tenha menos essa percepção, porque, infelizmente, a gente toma como normal esse tipo de coisa. Outros tráfegos têm, sim, essa orientação e acabam por fugir. Esse acidente em Dubai hoje chegou... do Emirates. Mas chegou a se cogitar de atentado? Eu não li que tenha... Porque o avião parece que ele aterrissou já com fogo. Ele decolou, voltou para a pista porque tinha fogo. Já tinha fogo. E aí deu a explosão quando ele estava na pista. Conseguiram salvar todo mundo. Quer dizer, não houve nenhum problema maior, nenhuma vítima. Agora, não sei, não tem cara de atentado, não, viu? Porque o atentado ele explode e pronto. Não tem cara de atentado. Tem local nevrálgico do avião onde o problema tá perto é que se é decolagem, o tanque está cheio. Exatamente. Esse é o grande problema. Istambul perdeu 40% direto, assim, de turismo. Foi bem drástico. E é uma lástima que é uma belíssima cidade. Não, e na realidade isso foi, digamos assim, foi um ápice, porque já desde abril havia um movimento, há muito cruzeiro ali naquela região. Muitas companhias já estavam derivando, exatamente. O intuito, o ponto final era a Turquia e já não estava sendo contemplado. Eles derivavam para a Croácia, Grécia, para não atracarem em Istambul. Agora flagrado o Estreito de Bósforo. Agora, pela quantidade de atentados que aconteceram em Istambul nesses últimos meses, porque não foi um. Tem vários episódios. E não foi só a tentativa de golpe e tal. E não é só uma questão do Eli, tem a questão dos curdos no próprio território da Turquia. Né? E o próprio Erdogan, que é um déspota aí. Isso aí exatamente. Reflete. Houve, inclusive, uma linha que disse que esse golpe não existiu, né? Sim, que foi uma simulação para fazer os expurgos. Para justificar
e ratificar as medidas que ele já vem tentando É o implantar. novo ídolo do Paulo Sérgio. Sim, O homem não pode eu me decepcionei foi com o motim dos militares lá. Aquilo foi um motinzinho, né? Não, tentaram fazer uma revolução e foi um traque. Pô, aquela mas cena dizem... o cara fazendo xixi no cano do carro de combate, puxando o cara pelos cabelos, por favor. Tu não pode ver uma farda. Quem? Por isso que tu gosta de Cuba, tu viu o Fidel lá Hoje tu de tá, farda, hoje tu tá soltando. bandeirado. Tu tem todo o direito. Eu não tenho problema Sim, nenhum. eu não tenho problema nenhum também. Eu também não tenho problema. Tu pode ficar tranquilo. Não. A moça está olhando pro meu bíceps. A minha aqui, pergunta Virgínia. para vocês é o seguinte: a reforma da Previdência, passando com este governo interino, isto aí não pode favorecer o Lula em 2018? O Valsenista perguntando. Favorecer. Não, claro, porque a medida é impopular. Eu não acho que seja impopular, Na ela é verdade, necessária. a reforma da Previdência, que se fala tanto, ela vai ter um impacto maior na idade e, na verdade, na idade, preservando muita coisa e tendo transição para grande parte dos aposentados. Então, uma reforma que tirasse muitos direitos, por mais que a gente tenha uma Previdência que ela é deficitária, ela não passaria no Congresso Nacional. Ela vai passar uma reforma previdenciária que ela tenha uma transição, que ela garanta aos direitos daqueles que estão se encaminhando para a aposentadoria e tem essa transição. Então ela vai ser importante em termos de futuro para aqueles que entram no mercado de trabalho, possivelmente uma busca de uma previdência que unifique a previdência Tomar medida para hoje, ninguém tem coragem. Uma previdência pública que seja, a pública e privada seja uma previdência que não tenha as diferenças que hoje tem dentro da pública para a privada, favorecendo quem está na previdência pública. Então, eu acredito que não tem possibilidade de ter esse reflexo tão forte como está sendo colocado pelo telespectador. Mas não é uma forçação de barra, mas é uma reforma cosmética. Claro que é. Como sempre se faz as coisas no Brasil. Aí é o seguinte, espera estourar bem estourado. E quando estourar bem, aí vai acontecer o que a Maria pode falar sobre Portugal. Portugal foi até romper o tecido. Aí o governo português é o seguinte, vocês ganham quanto? Ganhamos 3.700 euros. Tu ganha 4.500. É o seguinte, vou pagar todo mundo até 2 mil euros. Não tem. Foi ou não foi assim? Foi, Não diminuíram tem. os salários, inclusive. Aqui Houve nós vamos corte esperar isso acontecer. Aí o governo federal vai dizer, Aí na justiça manda da pagar. República vai chamar. Sim, aí eu vou ser o procurador-geral do Germano Rigoto, presidente da República, eu vou botar assim, como ensinou meu velho pai, de poste não se tira leite. Não tem dinheiro. Ponto. É o que diz o São Mas Paulo aí todos os tinha dias. que. tem. Aí para fazer isso só com aquilo roxo, e não tem ninguém. Sim, com mas aquilo acontece que se tu sabe que vai romper o tecido, antes começa a te prevenir para não chegar lá, para não acontecer isso. Não é só para a gente saber, viu? É muito fácil tu colocar que um presidente da República, Paulo, ele tenha condições de, por vontade, por convicção, de fazer uma reforma dentro de um sistema eleitoral, de um sistema partidário como nós temos no Brasil. Nós temos um presidencialismo de coalizão. Nós temos os partidos que não tem programa, não tem ideologia, não tem compromisso com o governo, mesmo aqueles que elegeram o presidente ou que aparentemente estão na base de apoio do presidente. Então, dentro desse sistema partidário e sistema eleitoral, se nós tivéssemos, por exemplo, um parlamentarismo e tu tivesse um chefe de governo que dissesse, olha, eu tenho que fazer uma reforma previdenciária para evitar o pior, uma reforma previdenciária profunda, e os que me apoiarem para ser primeiro-ministro e ter maioria no parlamento vão ter que apoiar isso, não tenho dúvida que é totalmente diferente. Hoje, um presidente da República, Paulo, ele pode ter muita convicção, muita vontade. Isso eu falo do Fernando Henrique, falo do Lula, falo da Dilma, falo do Temer. Pode ter muita convicção e muita vontade, mas ele trabalha com uma base de sustentação que, por mais que ele tenha a maioria, é uma base de sustentação frágil. E os grupos de pressão e as corporações agem muito fortemente dentro do Congresso Nacional para evitar que se avance mais em determinadas questões que tem que se avançar. Então tu não pode jogar a responsabilidade em cima só do presidente da República. O presidente da República convive com o sistema partidário, com o sistema eleitoral que é caótico.
É caótico. Então tem que ter um Erdogan aqui. Não, tem que ter Tem que ter um Erdogan. Eu já gostou, não disse, ó. Tem que ter um Ele tá cara bravo assim, comigo, senão não não contigo. adianta. Tá te provocando. Senão não adianta. Bate nele lá, Não tá disse. te provocando. Não me provoca, tem que ter um Erdogan. Pronto. Não, mas não é o Erdogan. O Erdogan. Tu tem que Mas ter tem que ter um, não é ele. Tem que ter uma Ele é reforma turco. política. Tu tem que ter uma reforma política e tu vai me dizer o seguinte, não, mas eu só posso implantar uma reforma política porque a resistência à reforma política é dentro do Ninguém Congresso vai. Nacional. Claro. Eu só posso implantar O dentro do Congresso não fechamento. deixa acontecer nada de bom. Nada de bom. É só os interesses corporativos que Permitam, interessam. Paulo Sérgio, o presidente Lula, de todos esses presidentes elencados, para mim, foi o que tinha o maior capital político para empreender verdade. algo mais contundente E não em matéria fez. de acertar o Brasil e não fez. Eu divirjo um pouco a respeito disso. Por exemplo, nós que somos do setor privado, as empresas, os escritórios de advocacia, eles quebram 5 anos antes de quebrar. Não quebra, ninguém quebra de uma hora para outra. Perde-se a motivação, perde-se a capacidade criadora e a deterioração vai ocorrendo. Quando chega a este ponto, é que tu tem que agir. Ou para liquidar mesmo, ou para reagir. Quer dizer, agora nós ainda temos tempo. Isso tem que partir da população, do eleitor. Se o eleitor, os que vão ser atingidos, não se conscientizarem que é necessário fazer uma correção de rota e respaldar nas próximas eleições políticos que queiram realmente repor o Brasil numa trilha de lógica, de solidez econômica, de vetustez, não adianta, não é? As coisas vão de baixo para cima e não de cima para baixo. Se o eleitor pensa assim, eu só vou eleger sujeitos que respaldem a minha posição, que o que é meu, eu não quero. Agora eu vou dizer assim, eu vou eleger um sujeito, eu sou aposentado, ganho lá R$4.000 da Previdência, ele vai baixar para 2, mas o Brasil vai voltar a ter educação, vai tentar implantar uma educação de qualidade, um sistema de saúde mais aperfeiçoado. O aposentado não precisa baixar. Vai valer a pena. Agora ninguém abre mão de nada. Mas o problema é o seguinte, é que quando se olha isso, incoerentemente, hoje por acaso eu estava lendo que as pessoas estão cada vez se alijando mais da questão política. As pessoas têm nojo, as pessoas estão desgostosas. Principalmente e as quem vai pessoas concorrer, não né? querem participar. Nem quem elege, nem quem é eleito. Houve uma pesquisa, parece que 40% dos jovens entre 16 e 17 anos não estão fazendo título de eleitor porque não têm o menor interesse e acham absolutamente ineficaz, inócuo participar do processo político. Mas aí tem um detalhe, né? E a gente abre caminho para quê? Exatamente para essa porcaria toda. Não, mas isso não... Concordo plenamente. Tu tens um quadro que abre caminho para os maus. No momento que tu não participa, tu simplesmente não escolhe. Tu simplesmente, por omissão, tu vai ajudar que aqueles que vão ocupar os espaços são os que não devem ocupar. Mas eu chamo a atenção para o seguinte, nós desde 2012, me ajude, quando aconteceram as grandes manifestações de rua, desde 2012, eu tiro os black blocs, que aquilo foi algo para atrapalhar. Mas o fato da população ir para a rua, o fato da população receber informação como ela recebe hoje, e a informação ela chega É impressionante, eu quero dizer, Paulo, é impressionante, eu já disse isso uma vez, a audiência do Pampa Debates. Mas por que a audiência do Pampa Debates é muito grande? Porque tu existe aqui, tu pode discordar do que qualquer um de nós está dizendo, mas tu está olhando, está ouvindo opiniões, as mais diferentes, a discussão de assuntos do momento, e assim as pessoas estão na televisão, no rádio, no jornal, nas redes sociais, recebendo informações que há muito tempo elas não tinham. E eu acredito que é isto que vai levar às mudanças. Mas a pesquisa fala uma disso. espécie de democracia direta. Quer dizer, o que a pesquisa diz? A partir do momento que existe uma manifestação e ela é não ligada à política, ela existe. A partir do momento, e isso se viu nas manifestações, as pessoas, a partir do momento que qualquer partido tentasse se apropriar, aquilo era automaticamente repudiado pela manifestação. E eles dizem isso. O jovem, ele se manifesta
mas politicamente ele quer estar fora do processo. Mas isto não significa que essa manifestação, esse processo de politização, mesmo fora dos partidos políticos, não vai levar a que tu tenha uma reversão desse quadro. Não, já existem bolsões de pessoas jovens se aglutinando e acho que são exatamente esse perfil, essa faixa etária interessada que poderá remobilizar as pessoas muito jovens, entre 18 e 30 anos, para se voltarem para a vida pública, que poderão reformar e enfim, levar adiante as... Ô, Nestor, tem uma questãozinha para ti aqui, o Gilberto de Bento Gonçalves. Sim. O Nestor, que está tão alvoroçado no programa, eu fico me lembrando do papo dele de brasilidade no programa, no último programa que ele participou. E eu pergunto, por que ele tem tanto gado no Uruguai? Por que ele não cria todos os seus animais aqui no Brasil, neste Brasil que ele ama tanto? Eu explico com muita facilidade. Eu amo muito o Brasil, gosto do Rio Grande do Sul, mas eu realmente reafirmo a brasilidade. Eu não me vejo separando o Rio Grande do Sul do resto do Brasil como ele quer. E eu realmente não tenho propriedade no Uruguai. Quem tem propriedade no Uruguai é minha esposa, porque a família dela tinha propriedade familiar lá há mais de 50 anos. E eu também gosto muito do Uruguai e procuro pagar os meus impostos, ser um cidadão domiciliado no Brasil e um residente no Uruguai e pago os meus impostos no Uruguai e não bebo água na orelha dele. Então, eu posso ter essa vida com este vetor porque foi parte de um destino que eu não tracei. Acabou acontecendo e eu acho que eu tenho que honrar isso. E como eu acho que essas questões ligadas à terra e a gado, nós somos hóspedes circunstanciais de coisas que se repassarão para outras gerações, mudarão de mão ou não. No tempo que estiver nelas, vou cuidar para que elas sejam bem geridas e bem administradas. Falando em gado, lembrei, hoje foi sancionada uma lei onde a questão do abigeato foi uma iniciativa do nosso deputado Afonso Ram, que definindo o crime de abigeato e de receptação de animais, que virou uma tragédia no Brasil, não tem mais controle. O fato de definir na lei e ter a pena aumentada, tipo penal. Né, o tipo penal que não tinha, existia o furto dentro de tudo, mas agora alterou o Código Penal para incluir especificamente o crime, definiu o tipo penal do abigeato. Acho que é importante ter isso, mas na prática, sem polícia, sem... O problema é outro. Não vai acontecer. Não tem cadeia. Não tem cadeia, não tem nada. Quer dizer, como é então? Porque a coisa virou uma tragédia, né? A questão do abigeato, da receptação. Então, as comunidades rurais, sejam de grande porte, médio porte, pequeno porte, se elas não se organizarem enquanto comunidade, adquirirem uma viatura, de pessoas, obviamente não armados, não fizerem um controle de monitoramento. Nós, por exemplo, no Arambaré, colocar uma câmera no início da estrada, outro no final da estrada, tu sabe quem passou para ali, as pessoas sabem que está fiscalizando, tem um carro, isso já manda os bandidos para não resolve o problema. Tem que armar e trincheirar para defender. Mas o poder público devia fazer isso, mas não vai fazer. Não vai fazer. E a tendência, está aqui um governador de estado, né? A tendência da segurança pública é cada vez menos brigadianos, falta recurso para contratar mais gente, a tendência da segurança pública não é alvissareira, o senhor concorda? Com certeza. Então... Os chefes do Ministério Público levaram em mãos para o do Congresso e Senado o pacote de leis anticorrupção do patrimônio público. A rede de manifestantes não se levantou neste momento junto com os procuradores. Nestas horas eu fico com a pulga na camisola, está dizendo o Edson aqui. Edson, mas acontece o seguinte, pode não ter se manifestado no momento da entrega. Espera para ver se o Congresso Nacional deixar na gaveta, deixar esse processo parado, para ver como vão começar as manifestações pesadas na frente do Congresso, dentro do Congresso Nacional, para garantir a votação deste conjunto de medidas que tem lá quantos milhões de assinaturas? Quer dizer, uma coisa, parece que são 2 milhões de assinaturas. 2 milhões e meio, na última vez. Então, eu pode não... Por que tiraram da urgência? Na verdade, o que eu estou te dizendo, Paulo, é que pode ter muita gente com receio de aprovar um projeto como esse, porque ele tem... Pode sobrar para ele. Pode sobrar para ele. Mas o que eu entendo é que se não houve manifestação ainda, essa manifestação vai ocorrer e vai pressionar o Congresso a não apenas esse pacote
tantos projetos que estão de PECs, de projetos de lei que estão lá parados. Espera para te ver que essa manifestação da sociedade que é contra, está muito raivosa com relação à falta de ação de um Congresso Nacional, espera para ver a manifestação que pode vir aí e que vai fazer com que esses projetos Vamos ao ponto final. O Nestor queria falar, mas já vai falar do que quer falar no ponto final. Com GIMO, FCDL, SPC e FACINEP. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Saraiva, aqui de São Leopoldo, toque de recolher não seria necessário amanhã? O que vocês acham que devemos fazer? Ficar em casa, fechar o comércio nesta quinta ou o quê? Maria João, seu ponto final. Engraçado que era exatamente sobre isso que eu queria fazer o ponto final. Assim, eu me nego como cidadã a aceitar a normalidade dentro disso que dizem que vai acontecer amanhã. Então, assim, o que eu gostaria que as pessoas fizessem e é o que eu vou fazer. A gente não pode se acostumar e ficar refém dessa situação. Saiam, vão para onde tem que ir, abram o comércio que tem que abrir, trabalhem, porque assim, a gente não pode achar que é normal estarmos à mercê e sermos reféns de toque de recolher, de falta de segurança, de que a minha vida, quem regra, é o bandido, é o assassino, é o assaltante e não a instituição e toda a sociedade formal que a gente paga e que merece receber. Doutor Ricardo Alfonsin. Não, essa questão, eu acho que é a questão primeira hoje no Rio Grande do Sul, a questão da segurança se tornou uma situação, a sociedade refém de bandidos. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte é uma coisa impressionante, né? Não tem o que contém aquilo lá, agora foi o Exército para lá. Nós vamos chegar nesse ponto. Eu acho que o governador, não sei se isso algum dia... Não foi o Exército para lá, foi a Força Nacional de Segurança. E eles estavam pedindo o Exército também que fosse. Vai ter que ser criado um fundo aqui no Rio Grande do Sul para a segurança específica. Em vez de aumentar imposto, que não sabe para onde é que vai o dinheiro, vai ter que se criar um fundo específico para isso aí, que a sociedade contribua para aquele fundo e administre, e junto com o governo, um projeto de segurança, alguma coisa que tenha dinheiro para isso, porque senão nós vamos ficar numa situação, essa situação se deixar por conta do governo, nós não vamos ter solução, a coisa vai se agravar cada vez mais. O Nestor tem fãs, além de gremista, é lindão. A Virgínio Alexandre, estou dizendo aqui. Que momento. Virgínio Alexandre, ele está 50% a 50%. Que momento. Um abraço. Hoje agradou os dois aqui. Agradeço. Eu sou ponto final, Nestor. Não, um abraço para o Virgínio Alexandre. Hoje superou, confesso. O professor Arossi, que está nos ouvindo, e para o Giba Jasper, grande amigo colorado. E o Rogério Mendelso, dele, que está nos vendo também. O Rogério, o Giba Jasper, ele é gremista, ele é colorado. E a filha dele é gremista. Mas ele é fanático. Ele é fanático, mas grande amigo, mas eu gosto de conversar de futebol com ele. Eu deixamos de registrar que segunda-feira, Paulo Sérgio, registramos o falecimento de Asmus e não registramos o falecimento do Atílio Manzoli, que foi um importante homem do setor logista aqui do Rio Grande do Sul, fundador das lojas Malek, produtor rural lá em Camaquã. Meu amigão. E pessoa que eu conheci, me dava carona. Meu vizinho de andar. Me dava carona quando ia para o colégio, quando eu estudava em Camaquã. E um homem humilde, simples, de afabilíssimo trato. É verdade. Lamento o desaparecimento de um empreendedor da categoria do porte do Atílio Manzoli, que no setor logista do Rio Grande do Sul, assim como em Corsul, como tantas outras lojas, acabaram sofrendo esse assédio violentíssimo da venda em escala do varejo que vem de São Paulo. Né? Então, essas lojas podiam vender 1.000 televisores com alguma margem de prejuízo por um tempo, iam liquidando com a concorrência e acabaram trazendo para os setores. Mas o registro que faço é esse, é lamentar o falecimento do Atílio Manzoli, grande figura do nosso Estado. Governador Germano Rigoto. Bom, com relação à segurança, aquilo que já falamos várias e várias vezes aqui no programa, se tu não resolver aquilo que o Nestor disse ali, falando sobre o problema do abigeato, que tudo começa pela falta de presídios, né? Se nós não tivermos um sistema prisional totalmente diferente desse, com investimento pesado, e não é investimento do Estado ou do município, tem que começar pela União e trazer estados e municípios junto, mas um investimento no Brasil inteiro. Se não tiver isso,
nós vamos continuar tendo, com os nossos presídios sendo fábricas de gerar criminosos, tá? Numa situação absurda que acontece nos presídios, não aqui, no Brasil inteiro. O judiciário tendo que abrandar penas e ter uma legislação que ela deixa o criminoso muitas vezes fora na rua cometendo novos crimes, porque não tem onde colocar. Tá? Então, a legislação penal, o Código de Execuções Penais só vai mudar e vai conseguir se mudar para um Código de Execuções Penais que realmente enfrente esse problema se tiver presídio. Então, tudo começa por ali. Com relação, eu li aqui que o secretário de Segurança está garantindo que amanhã tudo vai funcionar normalmente. Até o Grêmio estava com dificuldade de saber se ia ter segurança na arena. Tu vê que dependência, um evento privado que causa... precisando do serviço do poder público de graça. Nós vamos resolver isso, sabe como? Sabe como nós vamos resolver isso? Nós vamos passar a cobrar dos nossos eventos particulares das rádios para transmitir os jogos. E vamos ter segurança. E vamos ter segurança privada. Aí as rádios e nós vamos cobrar, e nós vamos cobrar para dar colher de chá de passar falando não, mas colher de chá não. O dia inteiro. Colher de chá que eles vendem cotas. Fora aí, só um pouquinho. Colher de chá que eles vendem cotas. O contribuinte paga para ter policiamento no estádio. Tu vai nos... Não precisa ficar nervoso. Vai transmitir no Teatro São Pedro. Fica tranquilo. Vai ter policiamento amanhã, fica tranquilo. Nós vamos pagar o policiamento. Nós, o contribuinte, vai pagar o policiamento. O jogo vai passar pelo rádio, né, pessoal? Posso concluir? Vai passar pelo rádio, meu jogo. Na verdade, Nestor, no mundo inteiro, tu pega na Inglaterra, tu pega na França, tu pega nas arenas do mundo inteiro, o policiamento, a segurança dentro do estádio é particular, é privada. Agora, vamos lá. A segurança de fora do estádio então, de qualquer maneira, que não fosse a segurança de dentro do estádio, tem que ter segurança fora do estádio, e aí não é privado, aí tem que ser segurança pública, tem que ser polícia militar. Então, eu diria o seguinte, nem 8 nem 80. Claro, nós vamos ter que caminhar para uma segurança privada dentro do estádio, mas amanhã não adiantava ter segurança dentro do estádio, se não tinha fora. Se as pessoas forem assaltadas. O que acontece hoje, se um time de futebol no Brasil quiser contratar 800 pessoas do setor privado fazer um jogo, nenhum setor privado tem treinamento para isso. Então, até empresas vão ter que surgir capazes de gerir conflitos de multidões. Só para dar um... Mas eu acho que o futuro talvez isso aconteça. E acho também que os jogos vão ser irradiados com cotas, como é no Atlético Paranaense. Vão pagar os custos para irradiar, vamos pagar com o privado. Não aceite a provocação. Nesses dias... Ele fica nervoso. Fica nervoso. Eu não vivo de rádio. A gente critica muito, cobra muito o poder público. Não, nem do Grêmio. Cobra muito o poder público. Eu fiquei 30 dias aí fora do ar, uma gripe pesada, e não fiz aquilo que costumo fazer, a minha atividade física e tal. Hoje de manhã, fui lá no Parque Farroupilha, depois de 30 dias. Eu já tinha elogiado a iluminação do Parque Farroupilha. Fiquei impressionado hoje com a recuperação que houve do parque depois daquela destruição, daquele ciclone, daquele vendaval, daquele tornado. E um trabalho do Sinduscom com a Secretaria de Cultura do município, recuperando os monumentos. Eu via monumento abandonado lá, todos recuperados, todos bonitinhos, colocados em locais estratégicos. Parabéns ao prefeito Fortunati, tão criticado. Paulo Sérgio, não se falou da estreia da primeira-dama Marcela hoje na cerimônia do Palácio do Planalto. Sucesso. Tu estava esperando isso? Sensacional. O Alfonso sempre de olho nessas coisas. Não. Presidente... Olha o sorriso, dá um close no Alfonsinho, por favor, olha o sorriso. A estreia da primeira-dama não tinha aparecido. Tu gostou? Ainda, mas sensacional. Se tu gostou. Sensacional. É muita empolgação. Amanhã o Rio Grande do Sul, com certeza, será lançado uma nova modalidade olímpica, correndo da bandidagem, o Alberto Zimmer. E o Internacional agora, está com o melhor serviço de entrega do Brasil. Entrega em casa. Obrigado, Alfonsinho. Obrigado, Maria João. Que desagradável. Obrigado. Por que tá colorada? Claro. Como eu sou neutro, eu posso... Tá. Obrigado, Okay. Nestor Ré. Obrigado, governador Germano Rigor. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Vem aí, Jornal da Pampa. Até amanhã.
Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.